Fala galera, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um episódio deste podcast que tanto nos amamos. Episódio 9. Episódio número 9. E aqui a gente quer falar hoje sobre um assunto muito legal. Na verdade, um dos menos legais que acontecem dentro da nossa profissão do multinível, que é a perda de status e estima social. Por que será que tão frequentemente as pessoas desistem ou dói tanto, né? Vamos falar a verdade, dói muito a perda de status quando a gente começa a fazer multinível. E esse assunto é muito tabu dentro do multinível, a gente quer falar de coração aberto para vocês, como nos sentimos, histórias nossas e possivelmente causas de por que isso acontece desse jeito. Fechou? Vinheta Natan! Eu dediquei meus últimos 7 anos aprendendo tudo que é possível sobre marketing multinível. E há 4 anos me dedico em tempo integral a me profissionalizar nessa que é considerada a mais desacreditada das profissões. A pergunta que mais ouço é: mas por que multinível? Esse podcast tem a intenção de responder essa pergunta. Se junte a mim enquanto eu aprendo, aplico e compartilho estratégias de marketing multinível para que a gente consiga mudar a imagem que o setor tem e que seja reconhecido como deve ser, uma verdadeira escola de empreendedorismo e liderança. Meu nome é Matheus Amaral e seja bem-vindo ao podcast do Multinível. Galera, só lembrando todo mundo que ouve o podcast que estamos aqui, abertos para receber mensagens de vocês nas nossas redes sociais. Então, se você quiser mandar uma mensagem, complementar algum episódio, a gente vai ler sua mensagem, vai comentar ela. Então, escreva um e-mail para amorotemumplano01@gmail.com ou você pode mandar pra gente pelas nossas redes sociais. Amor, eu tenho um plano no Instagram, Amor, eu tenho um plano no Facebook, Amor, eu tenho um plano no YouTube. Você vai lá e escreve em qualquer um desses lugares que a gente responde para vocês. O Amor, eu tenho um plano, na verdade, a gente criou essa marca aí para poder discutir um pouco mais sobre liberdade financeira, né? E como é que nós estamos conseguindo alcançar a liberdade financeira através do multinível. Então, sigam-nos nas nossas redes sociais. Podem mandar mandem recadinhos pra gente que a gente gosta bastante aí. Sempre. E aí, Teo? E aí? Vamos falar do nosso assunto do episódio. No livro GoPro, eu acho que todo mundo aqui já leu, né? Do Eric Worre, ele 7 fala... passos para você se tornar um profissional de marketing de rede. No primeiro capítulo, ele já fala, né? Sobre você vai ter que aceitar uma perda de estima social de pessoas ignorantes. Vamos debater essa frase. Eu acho que dói, porque eu lembro a primeira vez que eu assisti o meu plano de marketing, né? Há 7 anos atrás, da minha primeira empresa. E aí eu falei, cara, isso é genial, as pessoas vão entender, né? O modelo faz sentido, compartilhar os produtos, ser remunerado por isso. E aí foi o que eu fiz, eu me mergulhei nos estudos, né? No capítulo 1 a gente fala um pouquinho mais sobre essa trajetória. E aí, eis que me deparo quando eu fiz meu primeiro convite. Quando eu fiz meu primeiro convite, eu liguei para um cara chamado José Guilherme, né? Se eu sei que José Guilherme está me ouvindo agora, foi meu primeiro convite. E aí eu fiz aquele convite todo tremendo, né? Tudo errado. Olá, senhor José Guilherme, tudo robótico. Gostaria de lhe convidar para uma apresentação de negócios. E era um cara muito próximo a mim, né? Era amigo da faculdade. Era amigo da faculdade e tal. E aí ele falou, começou a dar risada na minha cara, daí ele falou... Aí você sentiu aquele gelo assim. Gelou meu coração, eu fui descoberto, né? Fui pego. E aí ele falou assim, mano, não acredito, velho, você caiu nessas paradas de pirâmide aí, você tá na Monavi, né? Eu conto no capítulo 1 qual foi a minha primeira empresa. E aí, cara, eu não sabia o que falar, porque eu tava na Monavi mesmo. E aí eu fiquei gelado. E aí ele em vez de perguntar se você tava ou entender o que era, não, ele já veio com uma série de julgamentos pra cima de você. Não, e aí... você é um trouxa, velho, você é um trouxa. Me apresentaram há 3 meses atrás, eu não entrei e tal, mas deixa eu te falar, eu preciso ir embora. E ele desligou. E aí eu lembro que eu peguei o telefone assim, eu fiquei tipo uns 10 minutos olhando pro telefone e pensando assim, cara, será que eu sou um trouxa? Não sou? Será que eu fiz alguma decisão errada? Vontade de chorar. Né? Medo de fazer o próximo convite, as pessoas me Não, medo infinito, né? Enfim, foi horrível, esse foi meu primeiro convite. E aí eu tive a minha primeira prova de perda de status.
Porque até então, né, antes eu sempre fui um cara descolado, tipo, com 14 anos eu queria fazer mágica, eu fui lá e deu certo, aí depois eu queria passar na USP, eu passei em contabilidade. Tava na melhor faculdade de negócios do país. Tinha prestígio, a minha mãe enchia a boca pra falar, ai, meu filho é contador. Até então, tudo que a gente fazia era 100% aceito pelas pessoas, né? Exato. Na hora que você começa a entrar você entra no multinível, você não entende o que é esse mundo, esse contexto de, tipo, mano, as pessoas, elas te desaprovam, elas te rejeitam, elas te odeiam, simplesmente por causa que você faz multinível. E a hora que a gente começa a viver isso na pele, é surreal de dor. E a gente esquece nesse começo, porque que as pessoinhas, os novinhos, eles desistem por causa desse tipo de reprovação, entendeu? É um choque muito grande. Às vezes basta uma reprovação da família, de uma pessoa, um tio que não entende e te desaprova é o suficiente pra fazer a pessoa desistir. E se você parar pra pensar no contexto inteiro do negócio, de possibilidades de ganho, de liberdade, tudo que o multinível pode te proporcionar, e uma opinião é o suficiente pra te tirar do jogo, entendeu? E agora lembrando assim, acho que as primeiras rejeições, principalmente da família, são muito pesadas. São muito, tipo... E às vezes a gente hoje, com 5 anos, 7 anos de multinível, a gente esquece o quão pesados são essas rejeições. Porque hoje a gente já não sofre mais rejeição da família. A família ou aceita e aprova, ou odeia e não fala mais nada, entendeu? Ninguém mais enche o saco porque a gente tá fazendo multinível, entendeu? Porque já, as pessoas já olham pra gente e falam, tia me Matheus, você não odeia, entendeu? Tipo assim, não tem mais muito o que se discutir. Agora, quando você começa, mano, parece que você é tipo um peixinho nadando contra um tsunami, entendeu? A quantidade de reprovação que você tem e você tem que ficar... E o que é pior, a sua crença ainda é muito fraquinha. Falta informação, falta conhecimento, falta base. Falta crença, falta estrutura e, sei lá, como chama quando aquelas estruturas afundam na terra, assim, né? Aquelas estruturas... Fundação, isso. Falta fundação pra pessoa conseguir dar conta do tsunami de negatividade que vem pra cima dela quando ela começa no multinível. E assim, eu acho muito gostoso a primeira vez que você lê o GoPro, que você fala, que ele fala sobre a perda de estima social, porque assim, ninguém nunca falou sobre isso antes. E todo mundo vive, todo mundo sabe que existe essa perda de estima social. Só que quando a primeira vez que eu li isso no GoPro, me deu tanta alegria no coração de, tipo, ler alguém que falou sobre aquilo que eu sentia, entendeu? Porque, vamos lá, contando minha história pessoal, né? Pra mim, existe uma frase quando eu comecei na Rinode que doeu muito, que foi de um amigo meu. Eu trabalhei, gente, durante 5 anos numa ONG, numa Organização Internacional de Jovens. E lá eu fui diretora, fui presidente, fui diretora nacional. E logo em seguida que eu saí da organização, eu entrei na Rinode. E eu comecei a postar na internet que eu fazia Rinode, né? De uma forma bem amadora, bem tosca, mas eu postava. E nunca me esqueço, né, de uma mensagem que um amigo meu me mandou por inbox, falou assim, tia, me para de postar essas coisas. Tá pegando mal pra você. E, é bizarro você lembrar disso, assim, porque nossa, doeu muito, assim, tipo, eu tava tentando ganhar a vida, eu tava tentando uma profissão nova, tava tentando algo diferente, e as pessoas simplesmente não quiseram ou me ouvir, ou entender o que eu tava passando, ou querer comprar um produto de mim, não, elas mandaram eu parar de postar porque tava pegando mal, e tipo assim, foda-se que também que tá pegando mal, eu faço o que eu quero da minha vida, entendeu? Só que, mano, esse jeito, essa frase, dói tanto nesse começo, assim, que tipo, mano, é o suficiente, muito suficiente pra te tirar do jogo, sabe? E eu e o Matheus, a gente queria, assim, falar primeiro pra todo mundo que tá ouvindo, né? Sim, é um fato. 100% das pessoas que fazem multinível, aliás, empreendedores, no geral, vão ter uma perda de status social, e isso é um fato, né? Você precisa não só aceitar, como abraçar isso. Né? Faz parte. Você como... Porque o que acontece? Toda a sociedade foi criada até, sei lá, 1700, 1800, as pessoas, elas eram empreendedoras. Tipo, era o fazendeirinho ali, o cara da horta, do pomar, que dentro da comunidade dele, da Idade Média, ele plantava ali, vendia ali, trocava ali, fazia as permutas dele, era tudo dentro da comunidade. Subsistência, isso. E aí depois, com a era industrial, veio as indústrias, as pessoas saíram do campo e foram para cidades para trabalhar nas fábricas. E aí o que aconteceu foi as pessoas deixaram de ser empreendedoras para serem empregadas das grandes fábricas. E aí o que acontece? Houve uma super especialização do trabalho, né?
Tem aquele filme do Charlie Chaplin, né? O Tempos Modernos, que no fim das contas as pessoas ficam apertando o parafuso ali. Você tem que desenvolver uma habilidade que é de ficar apertando o parafuso. Sim. Então, toda a escola, né? E a escola acompanhando isso, a escola servia para formar mão de obra para as indústrias. Então, o que é a escola hoje, o reflexo da escola que a gente tem hoje, nada mais é que a escola não forma a gente para a vida. A escola forma para que a gente tenha uma profissão e somente aquilo. Então, desde o momento que você nasce, sempre tem a próxima parte da esteira que você tem que seguir. Então, você nasce, aí já te colocam lá no maternal, no jardim 1, você tem que estudar um pouquinho, aí você vai no ensino fundamental, no ensino médio, e aí quando você tem 17 anos de idade, te obrigam a falar assim, agora você tem que prestar um vestibular, porque você tem que saber o que você quer da sua vida. E aí você toma uma decisão, né? Por exemplo, eu escolhi... Grande, por sinal. Grande, de ser contador. A tia me escolheu ser advogada. E aí você passa mais 4 ou 5 anos não aprendendo sobre coisas da vida, mas aprendendo sobre aquela profissão. Sobre uma especificidade de alguma coisa. Então, às vezes tem umas profissões que são muito específicas, né? Bizarramente específicas, assim. E aí, depois disso... Você entra nesse mundinho, nessa sua caixinha, por exemplo. Me formei como um advogado. Tudo bem, você entende tudo sobre leis, parabéns. Só que isso não é suficiente para você vencer no mercado de trabalho. O mercado de trabalho vai te exigir outras habilidades. Por exemplo, se você não quiser seguir a carreira pública, né, quiser ser um autônomo, quiser ser teu próprio escritório, cara, você vai ter que saber sobre vendas, você vai ter que saber sobre marketing, você vai ter que saber sobre habilidades que os empreendedores precisam aprender. E aí você vê que o seu ensino é muito frágil. É muito frágil. Então, o que acontece? Existem profissões que são altamente consolidadas, altamente reconhecidas. São mais antigas de todas, tipo medicina. Medicina, engenharia, o direito, sei lá. São as mais antigas, as mais antigas e tem as correlatas, né? Tipo, enfermagem, psicologia, odontologia e tal. Só que daí o que acontece? Você tem um alto nível de especialização. Então, a grande massa, a grande população é empregada hoje. Porque elas são muito especializadas. Muito especializadas. Né? Então, mas você não foi feito para pensar. Você foi feito para sempre seguir o próximo passo. E sempre ter uma autoridade. Então, no começo, a autoridade é o seu pai, depois a autoridade é a professora, e depois a autoridade é o seu chefe. Então, você está acostumado a sempre ter alguém te dizendo, faça isso, não faça aquilo. Siga os padrões, não siga os padrões. E se você fizer isso certinho desse jeito, você vai ser reconhecido e bem tratado. Se você não fizer as coisas como devem ser feitas, você não vai ser reconhecido e bem tratado. Exato. Então, quando você pensa numa carreira de prestígio, você pensa numa carreira geralmente de prestígio, dentro dessas condições. Das condições normais e tradicionais. Meu filho é um médico. Na verdade, não existe nenhuma carreira que traga tanto prestígio quanto a medicina, né? Hoje, acho que, um juiz talvez esteja ali na mesma... São as grandes áreas. Meu filho é um grande engenheiro. Meu filho é um grande médico. Meu filho é um grande juiz, advogado. E aí, o que acontece? Com essas carreiras de prestígio, elas acabam meio que... determinando o padrão do que é o certo e do que é o errado. O certo é você ser um médico e um bom advogado, e o errado é, não vai fazer outras carreiras que não sejam essas. Se você é um lixeiro, você não tem prestígio. Se você é um... atendente do McDonald's. Você não tem prestígio. Se você trabalha com marketing multinível, você também não tem prestígio, porque você não está dentro dos padrões que foram impostos como sendo os padrões melhores pra você, entendeu? E aí, meu pai e minha mãe são concursados públicos, meus pais, os dois são engenheiro agrônomo, etc. E aí, o que eles viraram pra mim? Falaram, cara, entra nessa caixinha. E eu segui tudo isso, né? Passei numa boa faculdade, com 17 anos eu tava na USP, a tia me passou na Federal do Paraná, eu me formei como contador, ela se formou como advogada, e cara, eu entrei num grande banco, eu tinha prestígio quando eu falava que eu era gerente do Bradesco. Bizarro. Matheus com 22 anos era gerente do Bradesco. Puta merda, isso dava muito status. Nossa, e tal, tinha avião corporativo, avião pago, hotel nos melhores hotéis de São Paulo, cursos, etc. E aí você fala assim, caraca, eu tô no topo do mundo. Uhum. E você tem o rei na barriga, porque você fala assim, cara, eu simplesmente venci na vida. Eu fiz tudo que me mandaram e eu venci.
Só que chegou no momento, isso foi legal 1 mês, 2 meses, 3 meses. 6 meses depois, eu já tava odiando minha vida. Porque eu falei, cara, eu fiz tudo certo, eu ganho relativamente bem. Tudo certo, porque na verdade era o que mandavam você fazer, né? Eu ganhava relativamente bem, com 22 anos já ganhava 5, 6 mil reais bruto, e vale alimentação de R$1.000, e 13º, e PLR de 7 mil reais a cada 6 meses. Tipo, teoricamente era pra ter uma vida de boa, e eu falei, cara, que merda, aonde que eu me botei nessa bodega que... E eu olhava pro lado, ninguém era feliz. Só que as pessoas faziam aquilo simplesmente porque elas queriam manter o status delas e elas queriam pagar as contas delas, que eram bem caras. Então, e aí o que acontece? Vamos trazer isso para a perda de status do multinível. Por que acontece tão frequentemente essa perda de status no multinível? Porque o multinível, gente, é uma carreira que sai 100% desse padrão. Primeiro, porque é uma carreira empreendedora. O empreendedor, gente, ele não foi feito para ter um chefe. O empreendedor é o cara que inova. É o cara que... Bom, beleza, existe a sociedade do jeito que ela tá e existem pessoas pensando em como a sociedade vai ser daqui a um tempo, criando empresas, criando ideias, criando inovações, criando coisas para os próximos anos. E quem cria é o empreendedor, porque o empreendedor é ele que tem uma sacada de putz, e se a gente começasse a entregar através de um aplicativo comida na casa das pessoas? Plim, vem o iFood. Então, tipo assim, o empreendedor, ele é o cara que quebra a estrutura do jeito que ela é para poder criar uma nova estrutura nos próximos anos. O empreendedor, gente, é o cara que é sozinho. Por si só, qualquer carreira empreendedora vai ser muito só. Por quê? Porque trabalhar com inovação não é uma coisa... Hoje em dia existe uma parada meio cool de, sou startupeiro, não sei o quê, não sei o quê, empreendedor. Só que, na verdade, no dia a dia do empreendedor, o trabalho em si, as ideias, a falta de apoio das pessoas é muito sozinha. Se empreendedor já é sozinho, imagine empreender com um modelo de negócio extremamente estigmatizado pelas pessoas, entendeu? Que é o multinível. Então... É assim, ó, hoje a gente fala, né, na vinheta do podcast, né, uma das profissões mais mal vistas por aí. Por quê? Porque o multinível, ele é assim ainda. Primeiro, é uma profissão muito recente. Tipo, consolidadamente, a gente viu aí nos 2 episódios atrás da história do multinível, que existe há mais ou menos 50 anos, entendeu? Tipo, de forma profissional mesmo. Multinível, tal, do jeito que é. Então, tipo, vamos comparar aí com medicina que existe há mais de, sei lá, 3, 4, 5 mil anos, entendeu? O que são 50 anos de uma profissão? Então, é uma profissão muito recente. Primeiro ponto. Segundo ponto, a gente tem uma questão aí de alta ignorância das pessoas, né? Desconhecimento sobre o modelo de negócio. Exato. Por quê? Porque quando você fala assim, cara, me fala o nome de 5 engenheiros bem-sucedidos. Você tem alguns nomes na cabeça. Ou de médicos, né? Ou de advogados, beleza. Só que quando eu te pergunto, você que está me ouvindo, ou de preferência você que está pensando em entrar no mercado e ainda não está tão dentro, me fala o nome de 5 profissionais de marketing multinível que você conhece. Se você não está no meio, se você não participa, dificilmente você vai ter referência de aquele conhecido meu, cara, o cara se fez dentro de uma empresa de venda direta e multinível. É muito difícil isso. Né? Por exemplo, se eu te perguntar, me fala 5 youtubers de sucesso. A gente fala. Você não faz YouTube, mas você tem na cabeça aqueles youtubers que deram certo. É engraçado, né? É engraçado isso. Então, o fato de você não ter boas referências, pessoas que têm sucesso, pessoas que dão certo, você fala assim, cara, se eu não conheço ninguém que deu certo, acho que essa parada não funciona. E na verdade é um início. No Brasil hoje são 4 milhões de pessoas. Cara, o que no Brasil de 200 e tantos milhões de pessoas, o que é 4 milhões de profissionais? Sendo que a gente viu lá também no episódio da história. Não são 4 venda milhões, direta, 4 milhões de profissionais, não. São 4 milhões de pessoas fazendo biquinho. Exato. Profissional mesmo, um profissional de venda direta, marketing multinível, não chega a 100 mil. Exato. Tipo assim, é muito pouca gente profissional fazendo. Muita gente que faz no tempo parcial. A gente não pode considerar a tiazinha que vende R$200 de Natura por mês como uma vendedora profissional, claro, entendeu? Claro. Mas a que vende talvez 2, 3 mil reais, sim. Então, a grande questão é, primeiro ponto que eu acho, a gente tem uma tendência como ser humano de rejeitar tudo aquilo que a gente não conhece. Sim. Tudo aquilo que é estranho, por que, sei lá, a gente tende a
excluir pessoas que são diferentes, né? Pessoas com deficiência, cegos, surdos, todos são muito excluídos, porque tudo aquilo que é diferente do que a gente está acostumado, tudo aquilo que a gente é diferente do padrão, do que é imposto como belo, como normal, a gente exclui. Então, primeiro, você pega uma profissão que ela não tá na lista de carreiras de orientação vocacional que você fez no ensino médio, entendeu? Vamos lá fazer um teste de orientação vocacional. Não tem lá profissional de marketing multinível, entendeu? Então, tipo assim, não é uma profissão conhecida. Segundo, muitas das pessoas que estão na profissão não sabem que é uma profissão, levam como amadorismo. Então as pessoas elas ainda tratam o multinível como bilhete de loteria. É uma raspadinha, vou lá, vou riscar 6 nomes, a pessoa apresenta 3, 4, meia dúzia de plano, não cadastra ninguém e pronto, acabou a profissão dela, entendeu? Ela não considera que fazer lista é uma habilidade infinita, que você vai ter que fazer para sempre, demonstrar plano, fazer convite, acompanhar, é uma habilidade mais infinita ainda, a habilidade de você conseguir manter o contato aquecido, interessado, motivado, treinar as pessoas. Então ninguém considera isso como uma profissão, entendeu? As pessoas consideram como um negócio, um baú do tesouro. É tipo assim, encontrei o baú do meu tesouro. A hora que ela abre o baú, não tem tesouro, pronto, o baú estava quebrado, entendeu? O baú não funciona. E a gente ainda tem uma tendência natural a procurar, que a gente chama de prospectar para baixo. Você sempre acaba prospectando pessoas que têm o mesmo status social que você ou pior. Uhum. Então, se eu sou um cara que ganha, eu tenho um salário, que eu tenho um emprego que eu ganho 3 mil reais por mês, geralmente eu vou apresentar minha oportunidade de multinível para quem ganha 2, para quem ganha 1.000 ou para quem está desempregado. E aí o que acontece? Eu acabo atraindo um monte de gente ferrada, pô, um monte de gente que já, tipo... Você só prospecta para baixo, entendeu? Para baixo. E aí o que acontece? Essa pessoa que entra, que está desempregada, ela vai prospectar para mais baixo ainda e ela vai descendo a lista. Então a gente acaba criando uma rede de pessoas que, tipo, tá um precisando mais que o outro. Entendeu? Então vamos lá. Primeira coisa da questão da ignorância, né? Assim, ó, vamos lá. As pessoas, elas não te apoiam no multinível porque elas são ignorantes, elas não entendem multinível. Porque elas... Normalmente a gente, como ser humano, rejeita tudo que a gente não conhece. 2, porque eu acho que o número de pessoas que tem lá fora falando mal de multinível também é muito grande. Então, assim, o número de pessoas que não é que não dão certo, é que elas não se profissionalizaram. Vamos lá, a regra é simples, gente. Você é profissional, você vai ter sucesso. Você é amador, você não vai ter sucesso. Então, só que o que acontece? O número de amadores multinível é muito grande. A gente já falou, de 4 milhões, no máximo 100 mil são profissionais. O número de amadores multinível é muito grande. Então, o número de pessoas que não têm sucesso, entre aspas, né? Vejam meus dedinhos entre aspas, não tem sucesso. Não é que essas pessoas não têm sucesso, é tosco, elas esperam sucesso com um trabalho muito tosco, entendeu? É tipo a mesma coisa que o cara faz 6 meses de medicina e acha que vai sair médico cortando todo mundo. E não, todo mundo sabe que são 6 anos de faculdade, mais 2, 3 anos de residência, mais uma especialização e pá, uma porrada, 10 anos de estudo pra você sair médico. E no multinível não. No multinível é tipo, mostrei 6 planos e sou profissional e esse negócio não funciona. Não, filho de Deus, puta que o pariu, entendeu? Tipo assim, a gente precisa entender que o profissional é o cara que, mano, é foda nas atividades, entendeu? Se o cara é foda nas atividades, ele vai ter sucesso. Então, o que acontece? O número de amadores é muito grande na profissão, e se o número de amadores é muito grande, o número de pessoas que não têm resultado esperado, é muito grande, pessoas que não têm o resultado que elas esperavam, frustradas. Então, vamos lá, o número de pessoas frustradas com multinível lá fora é muito grande. Isso faz com que a gente tenha muita gente falando mal da profissão lá fora. Eu nunca vi, pelo menos, alguém falando mal da medicina. Não, essa profissão é uma bosta, não funciona. Não, existem as pessoas boas, existem as pessoas ruins, existem as pessoas profissionais, as pessoas não profissionais. Existem os médicos com ética e existem médicos sem ética. Agora, não existe a profissão não dá certo. Agora, eu não entendo por que quando a gente fala de multinível, o multinível não dá certo. Não, é uma profissão como qualquer outra. Existem pessoas boas, tem pessoas ruins, pessoas éticas, não éticas. Gente, é tipo assim... Vamos parar de ser um pouco maniqueísta, só ver bem ou mal, ou alguma coisa 100% boa ou 100% ruim, entendeu? Tipo, multinível é tudo do demônio, né? Tipo assim, não, pelo amor de Deus, se trata muito mais de, tipo, pessoas que foram incompetentes para poder fazer a ferramenta funcionar para elas do que qualquer outra coisa. Mas no final das contas, esse número de pessoas frustradas que existem lá fora, todo mundo, às vezes as pessoas que nem se falou, não conhecem pessoas com sucesso, mas às vezes elas conhecem alguém que não teve sucesso com multinível. O que acontece? Porque quando o cara não teve sucesso com multinível, ele tem
duas oportunidades. Ele pode falar, cara, eu não me esforcei direito, eu não corri atrás, eu não fui profissional o suficiente. Mas a minoria fala assim, né? Não, ele não vai falar isso. Ou ele pode falar, cara, tal empresa não funciona. Tal, tipo, sei lá, os caras não me ensinam, etc. Mas se você pegar o histórico desse cara, quantos treinamentos ele participou, quantos eventos ele foi, quantos livros ele leu, quanto ele se dedicou, né? Se eu te perguntar agora, você que está me ouvindo, você profissional de marketing multinível, quantos livros sobre multinível você já leu? Você não passou... E isso que você é um profissional, porque se vocês estão me ouvindo agora, o nível de interesse de vocês para o multinível é muito grande, entendeu? E isso talvez... Cara, talvez eu chuto que você não tenha lido 2 livros sobre marketing multinível. Outra coisa, quais outros livros de conhecimentos correlatos você já leu? Estão falando livros sobre liderança, livros sobre vendas, livros sobre marketing, livros sobre persuasão, enfim. Se somar tudo isso, tipo... Você, que ainda não é o profissional, você não ganharia dinheiro nem no multinível, nem em profissão alguma. Uhum. Então, o que eu quero te dizer é, o fato de você ainda não ser profissional não quer dizer que a parada não funcione. Pode ser que você ainda não seja bom o suficiente. Mas, de todas as profissões que eu conheço, essa é a profissão que mais paga no longo prazo. Porque todo o trabalho que você faz, ele se acumula. Então, o prospecto que você cadastrou hoje, pode ser que ele fique 2, 3, 5 anos com você. Então, ele vai te dar renda nos próximos 2, 3, 5, 10 anos. E ele vai encontrar outros líderes. Então, tudo que você faz no dia de hoje, na data de hoje, vai se acumulando para o futuro. Diferente do médico. O médico, se ele faz plantão naquele fim de semana, ele ganha dinheiro. Se ele não faz plantão naquele fim de semana, ele não ganha. Então, todo o trabalho que ele faz, ele recebe a remuneração. Nós, no multinível, a gente tem o que a gente chama de renda residual. Então, o que eu quero te mostrar é o seguinte. E outra coisa, o fato de você não ser profissional faz com que você facilite o discurso para as pessoas entrarem. Então, por exemplo, quem já viu aquelas falácias assim do multinível? Ah, esse produto é tão bom que você não precisa fazer nada, ele se vende sozinho. Ou, esse produto, você entra aqui, só indica 2 e já tá tudo certo. Não, vamos começar que eu vou te ajudar, eu vou fazer, você lista com você. Não, pode deixar, vou te treinar tudo, você vai saber tudo. É tipo, você promete mais aquilo que você pode entregar, né? Exato. Não, quando você começar, não, cara, eu vou estar com você, pode contar comigo, vou estar sempre junto, vou fazer com você, vou isso, não, vou eu aquilo. vou botar a gente pra você, eu vou cadastrar pra você, eu tenho um cara que tá pra entrar, eu vou cadastrar abaixo de você, tipo, dar linhas, dar cadastros. Prometendo facilidades. Né? E aí, o que acontece? No mercado empresarial é totalmente diferente. Por exemplo, não sei se você já teve a curiosidade de ver, por exemplo, um contrato de uma franquia, né? Vou comprar uma franquia, por exemplo, o McDonald's. Cara, o McDonald's fala assim, bicho, é o seguinte, você... tem lá o disclosure lá. Você pode quebrar, você pode se endividar, você pode não dar certo. Você pode começar amanhã e vai dar tudo errado, pode inundar, pode isso, pode queimar, não é garantia, o retorno passado não é garantia de futuro, não sei o que, blá, blá, blá. E tipo, cara, você vai ter funcionário, vai ter não sei o que, blá, 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 e ainda vai ter que me dar 2 milhões, pô. Só que eu posso... E vai pagar um aluguel mais caro que a média. E vai pagar um aluguel mais caro que a média, velho. Você está ciente disso? Você quer vender aqui? E aí você vai lá e assina o contrato. Então, paga uma fortuna. N franquias fazem isso. Só que a cabeça de alguém que compra a franquia do McDonald's vai gastar 2 milhões e tá ciente de tudo isso, a cabeça desse cara é assim, mano, é guerra. Eu vou entrar aqui para fazer pelo menos 2 milhões para recuperar meu dinheiro. Fora o que eu vou fazer mais para frente. É diferente da cabeça do cara que, mano, não vou ter que fazer nada, vou indicar uns 2 aqui, eu investi pouquinho, investi R$500, R$2.000 aí, que daqui a pouco eu recupero, o produto é bom mesmo, se vende sozinho. Então, se fosse tudo facilidade assim, para que a empresa precisaria de você? Porra, né? A expectativa das pessoas quando elas entram é de pouco trabalho e muito resultado, né? A gente já falou isso. Então, já falei em outros episódios. Agora, o que acontece? Quando a realidade, ela frustra essa expectativa dizendo, não, aqui é muito trabalho e muito resultado, conforme o seu trabalho, a pessoa não está disposta. Porque não é isso que ela esperava. Ela não esperava que ela fosse ser rejeitada, ela não esperava que ela ia dar 10 planos e não ia cadastrar ninguém, ela não esperava que fosse ter problema de logística com chegar produto, ela não esperava que embalagem fosse ter problema, ela não esperava que
tivesse mudança no plano de marketing, ela não esperava N coisas. E a hora que, na realidade, o negócio é mais difícil, porque sempre é, né? Do que ela esperava, ela se frustra e ela sai falando mal. Quando ela sai falando mal, ela fala mal pra 1, 2, 3, 50 pessoas. E aí, gente, a gente vai criando um oceano de pessoas que não fazem multinível, que pensam coisas ruins do multinível através de alguém amador que saiu achando que o negócio era fácil, entendeu? Então, assim, eu acho que boa parte da perda de status vem da ignorância das pessoas lá fora, né? Ignorância que vem de uma verdade parcial de alguns frustrados e do fato natural da gente rejeitar. Pergunta, como que a gente pode minimizar isso? Minimizar a ignorância das pessoas? A gente precisa gravar podcast! Na verdade, a nossa ideia... Olha, eu não tinha pensado nisso, mas assim... uma boa motivo pelo qual eu e o Matheus a gente começou a gravar podcast e a gente quer conseguir crescer o podcast é educar o mundo, o Brasil, sobre multinível, né? E de uma forma bem transparente. Então, vamos aqui lá. A gente não fica... Se você gosta do podcast, você vai fazer o seguinte, então, nesse episódio, você vai compartilhar com 3 amiguinhos seus do multinível que não conhecem o podcast do episódio favorito de vocês. Manda lá, sei lá, se é o de Pirâmide, o Mozão, ou esse aqui. Mandem pra eles o episódio favorito de vocês e vamos ensinar a educar o setor. Quanto mais conteúdo o setor gerar, entendeu? Então, cara, uma sugestão para você, comece a gravar vídeos, entendeu? Não precisa falar sobre a sua empresa especificamente, mas faça treinamentos de graça, liga no momento que a gente está falando aqui, né? O Instagram, o Facebook, o WhatsApp são ferramentas, o YouTube são ferramentas muito importantes. Então, cara, liga e bota a tua cara, faz um treinamento, não para vender a tua empresa, mas faz um treinamento ensinando, cara, eu aprendi sobre isso, sobre venda, sobre relacionamento, e vai jogando isso na internet. As pessoas que estão te seguindo, ele vai começar a olhar para você e falar, cara, olha lá o fulano, pô. Ah, tô ligado que ele é consultor lá de venda direta daquela empresa. Cara, mas ele tem umas sacadas tão boas. Cara, eu aprendo tanto com ele. Pô, talvez eu não faça multinível, não é meu perfil. Mas, nossa, eu admiro bastante ele. A partir do momento que as pessoas do multinível se posicionarem e ao invés de ficar mandando aquele texto, vem, cadastra aqui ou cadastra agora, explodiu, pipocou, explosão, agora é a hora, tipo, sabe, aquele marketing corrosivo, entendeu? Cara, gere valor para as pessoas, gere valor para a sociedade, que a partir do momento que as pessoas te olharem como uma autoridade, alguém que fale coisas de valor, naturalmente as pessoas vão querer perguntar e saber mais sobre você. Deixa eu fazer uma outra pergunta. Agora, beleza, que é fato, as pessoas são ignorantes é uma coisa. Agora, a pergunta é, por que a gente sofre tanto com a perda de status? Por que a gente tem tanta necessidade de ser aceito e de querer agradar todo mundo, assim? Porque uma coisa as pessoas são ignorantes em vários assuntos e várias coisas que você vai começar, as pessoas não te apoiam, entendeu? Tudo que você vai começar de diferente, na verdade, todo mundo te massacra. Então, a grande questão é, por que a gente sofre tanto, entendeu? O que acontece na nossa cabeça que a gente sofre tanto com a falta de apoio da família, a falta de apoio dos amigos? Eu acho que pensando assim, bem macro, né? Tudo que a gente faz, no fim das contas, é para ser aceito. Então, por que a gente acaba querendo ter dinheiro? Ter dinheiro para comprar coisas e ser aceito. Por que a gente está buscando um relacionamento? Porque é alguém que vai amar a gente de qualquer forma e ser aceito. Então, eu acho que o ser humano, ele tem uma necessidade, a gente tem uma necessidade de viver em bando, né? Em comunidade. Em comunidade. Acho que tem a ver um pouco também com a evolução humana de, tipo, somos seres que vivem em comunidade, sociedade. Uhum. Então, o fato do bando te aprovar te deixa uma pessoa mais forte, né? Te deixa uma pessoa... de alguma forma, as pessoas que são aceitas socialmente, teoricamente, seriam as pessoas que vão viver por mais tempo, né? Charles Darwin falaria isso. Teve um livro que eu li que chamava Educação da Vida, né? De um filósofo chamado Masaharu Taniguchi, né? E ele fala que o ser humano tem 5 principais necessidades. A primeira delas é ser reconhecido. E aí, a grande questão, ele fala, na verdade, as 5 necessidades são... a primeira necessidade é ser reconhecido, a segunda necessidade é ser amado, a terceira necessidade é ser elogiado, a quarta necessidade é ser livre e a última necessidade é ser útil.
E aí, falando dessa primeira necessidade, que todo ser humano tem de ser reconhecido, né? É a nossa, talvez uma necessidade que a gente tenha de viver em comunidade seja essa de aprovação. Então, a gente o tempo todo precisa ser aprovado, precisa ser amado, precisa ser... Então, por que a gente gosta tanto de like no Instagram? O que isso significa? O que significa comentários, seguidores? Isso tudo são provas de que você está sendo reconhecido pelo seu trabalho. E quando a gente escolhe uma profissão, por exemplo, como o empreendedorismo, que naturalmente vai fazer você ser esculachado e não reconhecido, isso tende a fazer com que a gente rejeite esse tipo de profissão. Então, na verdade, é engraçado, né? Mas quando os familiares não apoiam a gente no multinível, eu não acho que as familiares se machucam em ver a gente não sendo reconhecido, né? Sua mãe não quer ver você não sendo reconhecida. Exato. A sua mãe quer ver que a obra-prima dela, o filho dela, né, está sendo reconhecido. Então, ou ela quer te proteger. Como ela desconhece o modelo, ela fala assim, na dúvida, eu quero proteger o meu filho. Isso. Protegendo do desconhecido. O seu tio que não te apoia, na verdade, tá tentando te proteger. Só que, na verdade, vamos lá, a gente tá falando de uma profissão que é pouco entendida, o empreendedorismo é sozinho, como a gente já falou. Então, você precisa, vamos lá, a gente precisa entender. Primeiro, você vai empreender com multinível, você vai abrir mão de uma parte muito importante para você, que é o reconhecimento. E se você estiver disposto a abraçar isso, entender que isso tá tudo bem e que é temporário, a chance de você ter sucesso é muito grande. Agora, se da forma como tem sido, as pessoas continuarem a entrar no multinível, esperando facilidade, esperando um trabalho fácil, esperando, de alguma forma, muito resultado e pouco trabalho, e ela não estiver preparada para essa perda, dá um nó na cabeça. A hora que ela entra, ela não tem o resultado que ela queria, ela trabalha mais do que ela esperava, e ela, pior de tudo, é esculachada pelos familiares e pelos amigos. Ela não está pronta para lidar com isso, ela desiste. Por isso que, talvez, na minha percepção, pessoal, não tem nenhuma estatística sobre isso, o maior motivo pelo qual as pessoas desistem é a perda de status social, e por isso que a gente queria fazer um episódio sobre isso. Né? Você acha que tem algum outro motivo que as pessoas desistem mais? Ou variações disso, tipo assim, minha família, eu estou tendo problemas com a minha família, porque o fato de eu não ser aceito, a minha família tá me podando de alguma forma, ou, por exemplo, no episódio do Mozão, que, tipo, você teve problemas com cônjuge e tal. Então, acho que tudo isso e variações desse mesmo disso, entendeu? Ou, por exemplo, a minha igreja, ou, sei lá, a minha religião não entende o que eu faço e não entende que... Eu vejo muito isso. Às vezes as pessoas não podem participar das reuniões de multinível porque tem um culto, alguma coisa religiosa no horário da PN ou da caseira, alguma coisa assim. Só que, cara, eu vejo várias pessoas que são médicos, que são enfermeiros, que eles não deixam, às vezes, de fazer o plantão, né? Eles têm que fazer um plantão, têm que cuidar, é a profissão do cara. Ele faz o plantão naquele momento e no segundo momento ele participa da religião dele ou da religiosidade dele num outro evento ou uma outra posição. Agora parece que, tipo, o multinível tá tudo bem, cara. Eu vou seguir aqui e eu posso deixar pra lá, eu posso deixar pra depois. De novo, sem uma cabeça de levar com seriedade, entendeu? Uhum. Então eu falo, cara, mas isso de alguma forma passa, porque aquelas pessoas que muitas vezes rejeitaram a gente, por exemplo, vou te dar um exemplo, o Vitor Zen, né, que foi um dos caras que fez o episódio aí de... Recrutar pessoas, como fazer amigos e recrutar pessoas. Ele foi um cara que foi um dos meus primeiros amigos que eu mostrei e ele falou, cara, isso aí não tem nada a ver, é pirâmide. E aí ele meio que me estereotipou de piramideiro e tal, de aproveitador. E ao longo do tempo, ao longo de quase 2 anos, eu fui educando o Vitor. Então eu dava material, dava um vídeo, ensinava alguma coisa que eu aprendi no treinamento, etc. Isso é acompanhamento. Isso é um acompanhamento. 2 anos e tanto depois de acompanhamento, o Vitor se cadastrou na Renaudet e hoje ele é um dos meus maiores líderes, entendeu? Uma parte muito relevante do meu volume. Então o que eu posso te dizer é o seguinte... você tem uma frase que eu gosto muito, né? Que é respeita e continua. Respeita e continua. Vai educando as pessoas ao seu redor, né? As pessoas vão, talvez,
se admirar não pelo dinheiro que você vai ganhar, que também vai ser relevante, mas a pessoa que você se tornar. Vamos combinar que é uma parte muito legal da perda de status é a lapidação do teu caráter e personalidade. Quando a gente tenta buscar aceitação em tudo que a gente faz, a gente meio que se perde, né? Então, você é a pessoa perfeita, porque você tem medo de ser rejeitado. E, tipo, então você não se expõe, não fala sua opinião, é o tempo todo neutro. E vamos combinar que neutralidade em excesso é nada. É nada. Então, o multinível acaba te educando para você também aprender a colocar a sua opinião com respeito, vai te educar a ser uma pessoa mais forte, com crenças mais firmes. Você vai perceber que o seu nível de liderança vai aumentar, porque quando você mais é rejeitado, você precisa ter mais certeza das suas crenças, então o seu nível de liderança aumenta. Então, gente, a perda de status social, ela é muito positiva pro caráter. É bizarro, assim, né? Porque o empreendedorismo te lapida, né? E essa perda de status também te lapida, porque você só sobrevive se você for gigante. Sabe aquela aldeia que manda os meninos pra África e só volta aqui matar um leão e só volta aos vivos? Espartanos. Eu gosto do filme Espartano. Manda toda essa molecadinha aí, as crianças, pros lobos. Quem voltar é o espartano. Isso, exato. Então, por exemplo, assim, ou você sobrevive forte, ou você morre no processo. Então, quando você se propõe uma posição dessa de vou perder status social, mas é por uma boa causa, a lapidação é bizarra, entendeu? Você começa a ficar muito mais convicto do que você quer, para de ser neutro, sem medo de exposição, sem medo de dar a sua opinião, sem medo de se expor ao público. Gente, é de um crescimento em desenvolvimento de liderança surreal, assim. Eu acho que é um dos principais pontos negativos do multinível a perda de status, e um dos principais pontos positivos acaba sendo a perda de status pelo desenvolvimento pessoal. E aí eu queria fazer, um exercício rápido. Se a gente tivesse que pensar na profissão perfeita, certo? Eu quero descrever agora. Esquece tudo, esquece multinível, esquece emprego. Como seria a profissão perfeita? Como seria? Pensando aí, fala alguma característica. A maior parte das pessoas... Bom, pra mim teria que ser um tempo livre, assim, sem horário fixo. Sem horário fixo. Uhum. Eu falaria sem chefe. Muitas pessoas falariam sem empregado. Né? Sem empregado, porque empregado é tanto dor de cabeça quanto o chefe. Empresários falariam, um negócio com baixo custo fixo. Um negócio que você tivesse alavancagem para fazer distribuição no seu país ou em outros países. Alguma coisa que fosse divertida. Algo que você pudesse fazer com amigos. Algo que você fosse remunerado e pudesse ganhar muito por isso. Que você se desenvolvesse, aprendesse coisas novas o tempo todo, crescimento pessoal. Algo que desafiasse, algo que pudesse te proporcionar renda residual. Algo que te desse, você trabalhasse e depois você pudesse receber durante um tempo disso. Algo que tivesse uma causa nobre, ajudasse as pessoas de fato. Algo que você tivesse uma autonomia geográfica própria. Baixo risco. Baixo risco. Que você fosse realmente treinado e capacitado, não por pessoas teóricas, mas por pessoas práticas. Exato. Que realmente fazem... Renda ilimitada, que você não tivesse teto de ganhos. Assim, que você pudesse passar ao seu chefe, ou do chefe do chefe, ou o chefe do chefe do chefe. Que pudesse resistir a momentos bons e ruins da economia. Que pudesse ter tudo bem quando tá tudo bem, e no coronavírus tá tudo bem também, porque depende de você o trabalho. Enfim, então, cara, você consegue pensar em alguma profissão que consiga contemplar tudo isso? Eu acho que o empreendedorismo, no geral, possibilita a maior parte disso, né? Mas, mano, mas vários negócios o cara tá preso. Vários negócios o cara tá preso em tempo, tá preso geograficamente, tá preso em teto de ganho, às vezes ele não tem ganho infinito. De escalabilidade, de renda residual, enfim. Então, de tudo que eu conheço, talvez empreender é uma das coisas mais próximas a isso. E, cara, empreender com marketing multinível e venda direta, pra mim, cara, se você tem tudo isso, uma lista aí que, sei lá, a gente colocou 10, 15, 20 características positivas, pra mim, quando eu coloco na balança tudo isso de positivo e a perda de status, eu falo assim, cara, e ainda colocando nesse prisma seu, que talvez a perda de status não seja uma coisa ruim, mas seja algo que vai moldar o teu caráter, cara, eu tô disposto a pagar esse preço, como eu já paguei nos últimos 7 anos, e continuar a fazer, porque eu vou ser bem sincero com você, todo santo dia eu tento buscar e encontrar um modelo de negócio melhor do que multinível. Cara, se você quiser conversar comigo, eu te explico vários modelos de negócio, porque eu já estudei muitos modelos de negócio.
E toda vez que, quanto mais eu estudo, mais eu me convenço, mais eu me apaixono por esse modelo, porque ele é 100% meritocrático, 100% voltado a qualquer pessoa começar um negócio e poder revolucionar a vida dela em 5, 10, 15, 20 anos de trabalho. Beleza? E com isso dá pra gente terminar esse episódio. Tem mais alguma coisa? Não, é isso. Galera, então, obrigada aí pelo tempo de vocês. A nossa conclusão desse episódio foi que não sofram. Aliás, se você sofrer, então sofre, mas continua independente da sua sofrência. Ouve um sertanejo, tá tudo certo, né? A perda de status é um fato, você precisa abraçar essa perda de status e ela vem da ignorância das pessoas. Então, o que a gente pode batalhar a longo prazo é para que as pessoas sejam menos ignorantes, né? E você pode começar fazendo isso agora, compartilhando esse podcast. Gente, não escrever pra gente, escreve um e-mail, a gente gosta muito. Por favor, se engajam com a gente quer saber quem é que tá aí do outro lado ouvindo. Conta um pouco da história de vocês, como é que vocês conheceram o Multinível, quanto tempo vocês têm de negócios, frustrações, sucessos. Conta um pouquinho pra gente quem são os nossos ouvintes, que a gente tá doido pra poder conhecer um pouquinho mais de vocês. E é isso, gente, um grande beijo, até a semana que vem. Beijo! Beijo!